Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui mais uma vez com aquele vídeo noturno trazendo todas as notícias gostosas sobre o Vasco da Gama. Acabou o filme de terror agora que eu assisti. Esse deu medo, deu muito medo. Argentina 4, Brasil 1. Enche a seleção de mulambo e quer que dê certo. Não vai dar, não. Eu quero que piore. Pô, Dib, tá torcendo contra o Brasil? Não, nem precisa torcer contra, não, cara. A seleção que tem Dorival Júnior como técnico, cheia de mulambo, que foi essa atuação do Léo Ortiz quando entrou, hein? E o melhor lateral direito do Brasil? Tal do Wesley. Cadê? Porra, estão de brincadeira com a minha cara, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não vai a lugar nenhum. Mas nós estamos aqui para falar de Vasco, né? Não é para falar de seleção mulambenta. Enfim, Vasco se preparando aí para o confronto do próximo sábado, estreia no Brasileirão contra o Santos. E as informações que chegam, a principal, é que parece que o Neymar não vai para o jogo. É um outro ex-jogador aí tentando entrar em atividade, mas que também já não deu mais para ele, não. Então parece que sentiu novamente a contusão e as informações que vêm lá de Santos é que ele não vai para o jogo, né? E se for, vamos dizer que vá, não vai estar 100%. Com certeza não vai aguentar o jogo inteiro, né? Então é algo bom para a gente, porque o Neymar, apesar de ser um ex-jogador, aqui no Brasil ele nada de braçada, né? Como se o Coutinho conseguisse jogar aí um pouquinho mais, nadaria de braçada também, né? Agora, um cara que não pode ter um minuto de sossego em São Januário, no sábado, é esse cidadão aí. Não preciso nem falar o nome dele, né? Só essa imagem aí a galera já lembra. O tal do Soteldo. Desse aí, a galera que foi em São Januário tem que pegar no pé dele do início ao fim, né? E marcar ele muito bem em cima, né? Ele cai pelo lado direito, ora aparece pelo lado esquerdo, né? Então, os nossos laterais, a galera que vai chegar junto ali para fazer a cobertura da lateral, tem que estar em cima desse cara e não deixar esse cara respirar, porque é um jogador que tem habilidade, né? E pode criar algum tipo de problema para a gente. Bom, eu acho o seguinte, cara, com o que a gente tem de material humano aí disponível, a gente sabe que o Coutinho de repente vai ser relacionado, mas é outro que não vai estar 100% aí em forma. Eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje o Adson, que está pronto para voltar. Isso é uma boa notícia, né? A gente sabe que como o Paulinho, né, que teve uma contusão grave, né, no caso do Adson foi uma fratura por estresse na canela, né, teve que botar uma prótese, a prótese parece que deu uma incomodada, inflamou, teve que retirar, o que atrasou um pouquinho a recuperação do Adson, né? O Adson que se machucou no finalzinho de agosto, né? Então, nós estamos falando aí de mais de 6 meses, né? 7, 8 meses aí de recuperação. Então, a gente sabe que o jogador, ele até conseguir voltar, perder o medo, se recondicionar fisicamente, conseguir ritmo de jogo, a gente sabe que demora. Agora, ele vai ter que ir voltando aos poucos. Eu acredito que ele já vai ser relacionado para esse jogo contra o Santos e ganhar uma minutagem. Alguns minutos eu acredito que ele vai ter, o que é importante, né? Porque eu vejo assim, gente, se o Adson, se o Paulinho, se o David, quando voltar, conseguir voltar dentro do que estavam entregando quando se machucaram, vai ajudar muito o Vasco. Né? Porque o melhor momento do Vasco ano passado foi quando a gente tinha o Adson pela direita, o David pela esquerda. Né? O Paulinho nem pegou, né? Porque o Paulinho se machucou antes, né? Um pouco antes. Agora, seria fundamental esses três jogadores voltarem bem. Né? O David a gente sabe que vai demorar mais um pouco. Né? Agora o Adson e o Paulinho já estão aí prontos para voltar. Né? Eu acredito, inclusive, que o Paulinho deva ser titular nesse jogo contra o Santos. Né? Porque a defesa já está definida. Né? O Léo Jardim
que parece que sentiu um incômodo, mas não vai ser problema para o jogo de sábado. É o PH, o JV, o Maurício Lemos e o Piton. Torcendo muito para o Maurício Lemos jogar bem e fazer o JV jogar bem. A gente sabe o quanto é possível um zagueiro de uma melhor qualidade conseguir arrastar o outro zagueiro para um momento melhor. Eu acho que o JV, que a gente critica tanto, eu já critiquei várias vezes aqui, né? Porque mereceu ser criticado. Mas o JV nunca teve ao lado dele um zagueiro bom para jogar. Ele jogou com Léo Pelé, ele jogou com o Maicon, ele jogou com o Rojas. Aí jogou agora com o Lucas Oliveira, com o Lucas Freitas. Nunca teve um zagueiro decente. Um zagueiro aí, pelo menos aí uma nota 7, 7,5, 8. Os que jogaram com ele, tudo abaixo disso. Eu espero que o Maurício Lemos entregue o que a gente está esperando. E com isso, faça com que o JV suba de produção. Eu acho que o meio-campo ali vai ser um Hugo Moura, fazendo a primeira volância. Né? Não vou me espantar se no time titular aparecer o Sforza. Não vou me espantar. E aí o meio-campo com o Paulinho e, de repente, né, um Garré, talvez, e um ataque com Ryan e Verratti. Ou se ele quiser jogar com 3 atacantes, coisas que eu não faria, né, ele manteria lá Ryan, Verratti e Nuno pela esquerda e o meio-campo com Hugo Moura, Sforza e Paulinho. Pode ser essa formação também. Queria ler nos comentários aí desse vídeo qual é o time titular que vocês escalariam. O fato é que o Vasco precisa começar bem esse Campeonato Brasileiro para dar moral. Penso mais ainda que o Vasco tem que conseguir fazer bons jogos, se manter num nível bom até a parada do meio do ano, onde a gente vai ter uma nova intertemporada, vai ter um mês sem jogos, onde dizem aí que o Vasco trará outros reforços, coisa que eu só acredito vendo, né? Fala-se em zagueiro, fala-se em atacante, fala-se um cabeça de área, para o meio do ano, né? A gente sabe que no meio do ano muitos jogadores podem vir de graça, e essa talvez seja a aposta do Vasco aí. Então acho que o Vasco tem que tentar, pelo menos até o meio do ano, conseguir fazer bons jogos, não só no Brasileirão, como na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Falar em atacante, amanhã vai ser apresentado o Lloyd. Depois de não sei quanto tempo que o Lloyd está aí, né? Vão apresentar ele amanhã. Eu estou muito curioso para ver essa entrevista do Lloyd. Se ele vai dar aquela desenrolada legal, se vai fazer aquelas gracinhas que ele fazia quando fazia aquelas lives lá no time turco. Eu quero ouvir do Lloyd. Eu gostaria que perguntassem a ele qual é a posição, qual é o lado do campo que realmente ele gosta de jogar. Como é que ele está sentindo esses primeiros treinamentos? Quais são as dificuldades que ele vem enfrentando? Porque língua, ele não tem dificuldade. Clima, ele não tem dificuldade. Comida, acredito que ele não tem dificuldade. Eu quero saber qual é a dificuldade, né? E quando a gente pode esperar um futebol melhor do Lloyd, se é que isso um dia vai acontecer, né? Um outro que disseram hoje, saiu na mídia aí, que parece que está de saída do Vasco, é o Maxime Domingues. Informação que chegou é que ele está indo para o Toronto, do Canadá, time que disputa o Campeonato Americano. Rapaz, o Maxime é aquele tipo de jogador que já veio, a gente já sabendo que ia dar errado. Né? A gente já sabia que ia dar errado. O cara que vem do Gil Vicente é um suíço que fala português com nacionalidade espanhola. Eu chamava ele aqui de paraguaio, né? Porque não é nada. É tudo ao mesmo tempo e não é nada ao mesmo tempo. E aí diz que está indo para lá. Cara, tem que ir. Não faz muita diferença na questão financeira, porque o salário do Maxime é barato. Ele não ganha muito. Se bobear, não ganha nem 200 mil reais.
Agora, pô, economia é uma economia, mas, porra, é diferente de uma saída de um Payet, que agora estão colocando aí na mídia, né? Batendo foto do Payet magrinho. Ah, pô, agora o cara emagreceu. O Payet tem 11 jogos aí. Né? Para mim, a decisão em relação ao futuro do Payet já está tomado. Não vai ter renovação. Né? Cara, a não ser que caísse um raio, né, em São Januário, ele fizesse milagre, fizesse chover nesses 11 jogos, coisa que eu não acredito. Não fez até agora, não é que vai fazer. Não, mas ele tá fininho, Diego. Ele tá magrinho, claro, porra, deve ter entrado numa depressão aí, ficou sem comer por conta dos problemas que ele viveu aí na semana passada, né? Deve ter perdido a fome. Eu não acredito, cara, mais nada em relação ao seu Payet. Eu acho que ele não vai entregar nada. Né? Já até disse aqui que eu acho que o Vasco deveria até nem relacioná-lo para os jogos. Mas a carência do Vasco, a carência do elenco do Vasco é tão grande que eu até entendo se isso não acontecer. Em relação ao Léo Jardim, eu já tenho dito aqui algumas vezes que não haverá problema na renovação de Léo Jardim. Como eu disse que não haveria problema na renovação do Ryan. As duas renovações estão muito bem encaminhadas, né? Tanto do Ryan, que é questão agora de assinatura, e do Léo Jardim. Valorização do salário do Léo Jardim passa dos 40% em relação ao que ele ganhava. Né? É um bom contrato, o contrato aí vai ser assinado provavelmente com duração de 3 anos, né? Aumentando a multa rescisória do atleta. Mas é um atleta, como a gente já disse aqui, que tem bastante mercado. Não só no Brasil, mas como no exterior. Eu não acredito numa saída do Léo Jardim para o mercado interno. Se ele sair, vai ser para o exterior, da mesma forma que o Ryan, né, quando sair, vai ter que ser para fora do Brasil. O fato, meus amigos, é que está batendo na nossa porta aí a estreia no Brasileirão e na Sul-Americana, que vai ser contra o Melgar, né, no próximo dia 2, lá no Peru. Ou seja, daqui para frente, quando o Vasco estrear no Brasileirão no domingo, nós vamos ter jogo do Vasco fim de semana e meio de semana até quando a gente não aguentar mais. Então a nossa paz em relação a isso acabou, gente. Acabou. Agora nós vamos ter que aguentar aí o Vasco passando por aqueles sufocos que a gente já está acostumado a passar. Hoje a gente teve um jogo, né, válido pela Copa do Brasil, sub-17, né, foi o jogo da volta contra o Cuiabá, e o Vasco ganhou do Cuiabá por 2-1. A gente vem cobrando tanto, né, gente, a questão da gente ter um lateral esquerdo, né, a gente acabou negociando aí o Leandrinho por empréstimo, volta no meio do ano, caso o Al-Shabaab não queira comprar, e a gente tem o Piton, que não vive uma das melhores fases, e o reserva do Piton é o Vitor Luiz, né, que não dá para esperar absolutamente nada. Só que a gente tem um jogador na base, no Sub-17, o Lucas Rafael, que se a gente cuidar dele com muito carinho, esse garoto vai longe. Eu vou botar na tela aqui, né, um lance hoje desse jogo contra o Cuiabá, né? Vou tirar o som aqui e vamos ver. Olha só o que o Lucas Rafael aprontou nesse jogo de hoje. Então, gente, assim, se cuidar direitinho desse garoto aí, do Lucas Rafael, a gente tem um bom lateral esquerdo. Agora tem que saber cuidar. Né? Enfim, gente, vamos aguardar o que tem pela frente aí. A gente, a partir, acho que de amanhã, começa a venda dos ingressos para o jogo de sábado. E agora acho que as notícias em relação ao Vasco da Gama vão esquentando. Já vimos que nessa janela interna dificilmente aparecerá alguma contratação. O Vasco ainda tentou alguma coisa lá em relação ao Brian Palácio do Atlético Mineiro, mas parece que o Atlético realmente não tem vontade de negociar o jogador, pelo menos agora. Se você gostou desse vídeo aí, peço mais uma vez que deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp aí, né? Se inscreva no Corujão e vire membro, para você poder ter a chance de participar de uma das nossas lives de membro e entrar também no grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até a próxima.